Por trás das manchetes sobre a dívida venezuelana, um complexo emaranhado de decisões políticas, interesses financeiros e tensões diplomáticas se desenrola. A dívida de 10 bilhões de reais que a Venezuela se recusa a pagar não é um mero problema contábil. Ela é a ponta de um iceberg que revela um processo decisório obscuro e a persistência de esquemas que, historicamente, têm sangrado os cofres públicos brasileiros. Mais intrigante ainda é a recente retomada da compra de energia elétrica da Venezuela a preços estratosféricos, um movimento que levanta sérias dúvidas sobre os verdadeiros agentes envolvidos e as motivações ocultas nos bastidores. A gênese de um débito inadimplente. Promessas e pecados do passado. Para desvendar a trama do calote, precisamos recuar no tempo e nos aprofundar nas engrenagens da política externa brasileira durante os primeiros governos de Luiz Inácio Lula da Silva. A estratégia de expandir a influência regional e global do Brasil passava por um ambicioso Programa de Financiamento via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que destinou dezenas de bilhões de dólares a projetos de infraestrutura em países da América Latina e da África. A Venezuela, sob a liderança de Hugo Chávez e posteriormente de Nicolás Maduro, emergiu como um parceiro estratégico. A promessa era de desenvolvimento mútuo. O Brasil financiaria obras essenciais em nações amigas, impulsionando a cooperação Sul-Sul e, ao mesmo tempo, gerando negócios para grandes empreiteiras brasileiras como a Odebrecht. Contratos volumosos eram assinados, com o BNDES atuando como fiador ou credor direto. Entretanto, o que se descobriu com as revelações da Operação Lava Jato foi um sistema de corrupção intrincado. Esses financiamentos, em muitos casos, serviam como fachada para o desvio de recursos, com propinas e sobrepreços que irrigavam campanhas políticas e enriqueciam ilicitamente agentes públicos no Brasil e possivelmente nos países receptores. A dívida venezuelana, que hoje totaliza cerca de 10 bilhões de reais, incluindo o principal, juros e o que o Tesouro Nacional já teve de indenizar a bancos brasileiros, é um legado direto dessa era. A Venezuela, mergulhada em uma crise econômica sem precedentes e sob um regime autoritário, simplesmente deixou de honrar seus compromissos. A inadimplência de 100 milhões de reais prevista apenas para este ano é apenas uma fração de um débito que o país vizinho já sinalizou não ter condições ou interesse de pagar. A resposta oficial ao requerimento do deputado federal Nicolas Ferreira, PLMG, que buscou esclarecimentos sobre a dívida, reforça a inércia venezuelana, deixando o ônus financeiro sobre os ombros do contribuinte brasileiro. A tensão subjacente. De onde vêm as decisões? A grande questão que paira nos bastidores é: por que o Brasil, credor de bilhões, continua a realizar transações financeiramente desvantajosas com um país inadimplente? A resposta reside em uma complexa interação de fatores políticos e interesses velados. A relação histórica de proximidade ideológica entre o Partido dos Trabalhadores, PT, e o regime chavista-madurista é um elemento central. Essa afinidade tem se traduzido em uma postura mais complacente por parte do Brasil, que, em vez de cobrar com rigor, busca reativar canais de diálogo e cooperação. Nos corredores do poder em Brasília, a visita de Nicolás Maduro em 2023 foi vista como um marco para a reaproximação. Fontes nos bastidores indicam que, durante esses encontros, houve uma espécie de negociação tácita, onde a dívida foi tema sensível, mas a ênfase recaiu sobre a reconstrução de pontes políticas e comerciais. A expectativa do governo brasileiro, segundo interlocutores, era que o restabelecimento de relações diplomáticas plenas e a abertura de novos contratos pudessem, eventualmente, levar a uma renegociação da dívida. Contudo, essa esperança tem se mostrado vã. A tese de que o calote venezuelano teria sido uma arma política da gestão anterior, de Jair Bolsonaro, para prejudicar as relações bilaterais e a imagem do regime de Maduro, como defendido por alguns setores do governo atual,
É uma narrativa conveniente que ignora a profunda deterioração econômica venezuelana. O regime de Maduro, já asfixiado por sanções internacionais e uma gestão econômica desastrosa, parou de pagar porque efetivamente não tinha mais condições de fazê-lo, e não por um boicote orquestrado. Essa culpabilização do governo anterior é uma tentativa de desviar o foco da responsabilidade sobre as decisões de financiamento passadas e as escolhas presentes. O contrato da energia, um negócio de pai para filho e seus agentes. A retomada da compra de energia elétrica venezuelana para Roraima é o capítulo mais recente e talvez mais emblemático dessa trama. O contrato, que havia sido suspenso na gestão Bolsonaro, foi reativado com um preço que desafia a razoabilidade, de $137 por MWh para impressionantes $1.096 por MWh, um aumento de quase 8 vezes. Esse valor, considerado exorbitante por especialistas do setor, levanta a questão crucial: quem se beneficia com um contrato tão desvantajoso para o Brasil? Nos bastidores, o processo decisório para essa reativação é nebuloso. Embora a necessidade energética de Roraima seja real, o Estado possui um sistema elétrico isolado e depende de termoelétricas que geram custos mais elevados e poluição. A opção pela energia venezuelana, a esse preço, sugere que a equação econômica não foi a única, ou sequer a principal, variável. Fontes próximas às negociações indicam que a decisão foi fortemente influenciada por uma agenda política de aproximação com o regime de Maduro, com a energia servindo como um presente disfarçado para auxiliar a combalida economia venezuelana. O papel da Bolt Energy, empresa ligada aos irmãos Batista, Wesley e Joesley, conhecidos do público por seu envolvimento em escândalos de corrupção, como intermediária nesse contrato, adiciona uma camada de desconfiança. A escolha de uma empresa com tal histórico, que passará a operar com lucros expressivos nesse arranjo, sugere que há um troca-troca de favores e interesses velados. A pergunta que ecoa nos bastidores é: parte do dinheiro pago pelo Brasil à Venezuela não estaria, de alguma forma, retornando ao Brasil em um ciclo de favorecimentos que beneficiaria agentes políticos e empresariais específicos? A Folha, de São Paulo, em reportagem de dezembro de 2023, já alertava para o fato de que o governo Lula aceitou que o consumidor pagasse preços muito acima do praticado anteriormente e do que seria razoável para a produção de energia no Brasil. As tensões subjacentes e o jogo político à narrativa do governo, que tenta justificar o preço elevado da energia venezuelana pela necessidade de abastecer Roraima e por supostas dificuldades ambientais na construção de uma linha de transmissão alternativa que passaria por uma reserva indígena, Aimari, Atroari, não convence totalmente. Embora a questão ambiental seja legítima, a urgência em pagar um preço tão alto a um caloteiro, quando outras soluções energéticas poderiam ser exploradas ou aceleradas, levanta suspeitas. O que se observa é uma tensão constante entre os interesses econômicos objetivos do Brasil e a agenda ideológica que pauta certas decisões de política externa. A proximidade com regimes como o de Maduro, o de Cuba e o da Nicarágua tem sido um ponto sensível para o governo Lula, alvo de críticas de setores conservadores e da oposição que acusam o presidente de ser amigo de ditadores. Nos bastidores, a pressão para manter essa proximidade, mesmo em detrimento do erário, é um fator determinante. A censura percebida durante o período eleitoral, onde o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, teria proibido a crítica ao governo Lula em relação à dívida venezuelana, contribui para a opacidade e a dificuldade de um debate público franco e transparente. Essa supressão de informações, real ou percebida, cria um ambiente onde a verdade sobre essas transações é obscurecida, favorecendo a manutenção de acordos questionáveis. Implicações futuras e o legado dos bastidores. As decisões tomadas nos bastidores hoje terão consequências duradouras para o Brasil. Primeiro,
A dívida de 10 bilhões de reais permanecerá um fardo sobre o Tesouro Nacional, significando menos recursos para investimentos internos essenciais. Segundo, a continuidade da compra de energia a preços tão elevados perpetua um ciclo de subsídios indiretos a um regime questionável, com o custo sendo repassado diretamente para a conta de luz do cidadão brasileiro. Além disso, a forma como essas transações são conduzidas pode afetar a credibilidade e a reputação do Brasil no cenário internacional, especialmente junto a instituições financeiras e outros países credores. A insistência em manter relações financeiras com um país que ignora seus débitos gera desconfiança e questionamentos sobre a prudência da gestão dos recursos públicos. A saga da dívida venezuelana e do contrato de energia é um microcosmo de como decisões tomadas em esferas de poder, influenciadas por alinhamentos políticos e interesses privados, podem impactar profundamente a vida de milhões de cidadãos. Os bastidores dessa história, repletos de tensões, acordos e silêncios, continuam a ser um campo fértil para a investigação e a busca por respostas. Afinal, o dinheiro que sai dos cofres públicos para honrar dívidas alheias e financiar contratos duvidosos é, em última instância, o dinheiro que falta para a saúde, educação e segurança do povo brasileiro. Quer entender quem são os verdadeiros arquitetos por trás dessas decisões e as motivações ocultas que movem essa complexa relação? Aprofunde-se nos detalhes e nos bastidores desse escândalo. Assista ao nosso vídeo completo e desvende o que realmente está acontecendo.